이런 위주 애기 표거든요. 그 말이 Entrando em Troia. Troia, mito e realidade. Este é Homero, a imagem de Homero, a imagem imaginada de Homero por gregos no período helenístico, por volta do século II a.C., e copiada por romanos por volta do século II depois de Cristo. Homero, o cego bardo, a quem foi atribuída a autoria de dois dos maiores clássicos da literatura mundial, a Ilíada e a Odisseia. Os gregos e os romanos acreditavam que Homero houvesse escrito esses livros sozinho. Os estudiosos, os pesquisadores atualmente, em sua maioria, não pensam mais assim. Eles acreditam que esses sejam textos que vêm de uma tradição oral, histórias que foram contadas ao longo de muitos anos, ao longo de séculos, passando de geração a geração, até chegarem a, por volta do final do século VIII, início do século VII a.C., e terem sido reunidas por alguém. A Ilíada e a Odisseia são textos imensos, pelas histórias que narram. A Ilíada fala da ira de Aquiles durante a Guerra de Troia. A Odisseia narra o retorno de Odisseu, Ulisses, de Troia a Ítaca. São livros imensos também pelos tantos livros que brotaram deles. E não somente livros, tantas obras de arte. As artes plásticas, o cinema, o teatro. Eu sou Natan Barreto e aqui começo um passeio pela exposição Troia, Mito e Realidade, no Museu Britânico. Nesse primeiro vaso, uma ânfora que data de por volta de 500 a 480 a.C., vemos um desses poetas viajantes. Eles eram muito conhecidos em festas, em festivais. Eles recitavam suas poesias, cantavam suas poesias. Um detalhe que eu acho fascinante são as palavras que saem de sua boca. Era uma vez em Tirinto. Tirinto foi uma grande cidade, uma cidade importante na Grécia Antiga. Ficava na península do Peloponeso. E aqui vemos, nessa jarra que data de por volta de 440 a 430 a.C., dois jovens. Um que aprende, talvez, uma poesia, lendo-a de um pergaminho, e um outro que segura uma lira. A poesia não andava muito longe da música. Isso me lembra umas palavras de Ezra Pound, o poeta americano,
Ele dizia que a música não deve se afastar muito da dança, pois corre o risco de apodrecer. E da mesma forma, a poesia não deve se afastar muito da música, pois corre o risco de atrofiar. Manuscritos estavam em circulação por volta do final dos anos 500 antes de Cristo. É graças ao trabalho de tantos copiadores que existiram ao longo dos anos que nós, por sorte, temos textos como a Ilíada e a Odisseia. Aqui nós vemos uma passagem da Ilíada. E ao lado, num papiro, um fragmento, vemos um trecho da Odisseia. Há muitas anotações na margem direita. Ambos foram encontrados no Egito e datam de por volta do século I depois de Cristo. Assim como os jovens gregos utilizavam textos de Homero em práticas escolares, jovens romanos utilizavam textos de poetas latinos, como vemos aqui nesse papiro, um fragmento que foi encontrado no Egito e data de por volta do século I depois de Cristo. Nesse fragmento vemos um verso da Eneida. A Eneida, o grande poema de Virgílio, escrito entre 29 e 19 a.C., a repetição de um verso 7 vezes. Esse verso vem de uma passagem na qual a deusa Vênus pede a Enéas que pare de sentir tanto ódio por Helena e Paris, pois a destruição de Troia se deu devido à crueldade dos deuses. Os textos de Homero serviram para práticas escolares séculos depois e além. Aqui nessa placa, uma placa que data de por volta do ano 400 a 500 depois de Cristo, que foi encontrada no Egito, um estudante escreveu alguns versos do primeiro livro da Ilíada. Esse copo tem um dono, é o copo de Nestor. Ele foi feito na região da Turquia, por volta de 715 a.C. O artista que o fez deu esse nome ao copo. Ele disse: "Eu sou o copo de Nestor. Quem beber de mim será imediatamente tomado pelo amor de Afrodite." Existe um certo humor nessa inscrição. Nestor é um personagem presente na Ilíada, um senhor. Ele já era um senhor no tempo da Ilíada, mas ele está presente em Troia, na guerra. Ele não luta, mas encoraja os jovens guerreiros para que continuem, para que sigam lutando. Os gregos contavam suas histórias épicas através de poesias e imagens. Neste vaso, um recipiente que era utilizado para mistura de vinho com água e que data de por volta de 735 a.C., vemos uma narrativa. Na verdade, uma das primeiras narrativas na arte grega. Este é um navio cheio de homens, cheio de remadores, um navio que está pronto para partir. Ao lado, vemos um casal que entra no navio. Ele segura o punho da mulher num gesto que é típico de cenas de casamentos. Se ele for o troiano Paris, levando a grega Helena para Troia, estamos diante da primeira cena, da primeira representação
da Guerra de Troia de que se tem notícia. A história da Guerra de Troia começa com um casamento do rei Peleu com a deusa marinha Tétis, os futuros pais de Aquiles. Muitos convidados ilustres compareceram. E vemos aqui esse momento representado num vaso que era utilizado para mistura de vinho com água e que data de por volta de 580 a 570 a.C. Muitos dos presentes eram deuses. 3 deusas não faltaram: Hera, Atena e Afrodite. Nessa copa rasa que data de por volta de 550 a 540 a.C., vemos Eris, a deusa da discórdia. Ela não foi convidada ao casamento de Peleu e Tétis, mas ela ainda assim compareceu. Compareceu e levou uma maçã de ouro. Nessa maçã havia uma inscrição: para a mais bela. O deus Zeus, o deus dos deuses, decidiu que seria Paris a julgar a mais bela entre as deusas. Nessa jarra ateniense, que data de por volta de 470 a.C., vemos o julgamento de Paris. Paris está sentado e as 3 deusas fazem fila. A última é Hera, irmã e mulher de Zeus, deusa da maternidade, dos casamentos, das esposas. Ela tenta suborná-lo com a promessa de torná-lo rei da Europa e da Ásia. Ao meio vemos Atena, Palas Atena, filha de Zeus, deusa da sabedoria, da civilização. Ela lhe oferece a habilidade na guerra. A primeira é Afrodite, deusa do amor, da sexualidade. Ela lhe oferece a mão da mulher mais linda do mundo, Helena de Esparta. É a Afrodite que Paris entrega a maçã de ouro. Mas Helena não era uma mulher solteira. Ela era a mulher de Menelau, o rei de Esparta. Paris irá a Esparta numa missão e não voltará a Troia sozinho. Nessa pintura de parede etrusca, que data de por volta de 560 a 550 a.C., vemos novamente uma cena relacionada ao julgamento de Paris. Esse é o deus Hermes, o mensageiro dos deuses, que conversa com Paris. Em seguida, há 3 deusas: Atena, Hera e Afrodite. Observem que Afrodite levanta o manto para mostrar um pouco das botas e das pernas. Em seguida, há 3 mulheres que oferecem presentes a Helena. E Helena parece a menos interessada, como se insatisfeita por ter sido oferecida como um prêmio. Ela vira o rosto a toda essa cena. Nesse alto relevo romano que data de 100 a.C. a 100 depois de Cristo, vemos o encontro de Paris com Helena. Mas não estão sozinhos. Ao lado de Paris vemos Eros, o deus do amor. Ao lado de Helena, com a mão, com o braço sobre o seu ombro, vemos Afrodite, como se tentasse persuadi-la
e acima uma deusa que tinha o costume de acompanhar Afrodite, a deusa da persuasão, Peito. Havia deuses envolvidos no amor de Helena e Paris. Os deuses pareciam mesmo comandar a vida dos mortais. Aqui vemos nesse gráfico os deuses que ajudavam os gregos: Tétis, Poseidon, Hera, Hefesto, Atena, Zeus ao meio, o deus dos deuses. Às vezes a sua posição não é muito clara. E os deuses que ajudavam os troianos: Ares, Apolo, Afrodite, Ártemis. Embaixo vemos um mapa. De um lado a Grécia com suas cidades, seus reis, que se reuniram, atravessaram o mar Egeu e chegaram a Troia. Muito se discute se Helena foi a Troia por conta própria ou se ela foi forçada. Nesse alto relevo que vem de uma urna funerária etrusca e data de 125 a 100 a.C., vemos Helena sendo levada ao navio. Aqui ela parece relutante. Essa mesma relutância, essa mesma falta de vontade de ir, parece presente aqui, nesse afresco romano, que data de por volta de 45 a 79 depois de Cristo. Após o rapto de Helena, os gregos se reuniram em muitos navios. Era necessário ir a Troia, recuperá-la. Agamenon havia, por acidente, matado um animal, um veado, um animal sagrado, a deusa Ártemis, a deusa ligada à caça. Então ela não deu aos gregos ventos bons para partirem, para navegarem. Se fez necessário então o sacrifício de uma pessoa. Agamenon sacrificará sua filha, Ifigênia. E é essa cena que nós vemos aqui, nesse recipiente para mistura de vinhos que data de 370 a 355 a.C. A deusa Ártemis está ao lado de Ifigênia. Mas essa cena tem um final feliz nessa versão. A deusa, por dó, por compaixão, ela coloca um animal no lugar de Ifigênia. E nós podemos ver o animal ali por trás, vê-se também as patas, a silhueta do animal. Essa é uma das versões. Existe uma outra, a versão, por exemplo, existente na única trilogia dos tempos gregos que chegou até nós, a Oresteia ou Orestia, a trilogia de Ésquilo, dramaturgo de tragédias do século V a.C. Na versão de Ésquilo, Ifigênia é realmente sacrificada por Agamenon. Eles irão a Troia, vencerão a guerra, mas quando Agamenon retornar à sua cidade, a Micenas, ele terá que enfrentar o ódio e a vingança de sua mulher, Clitemnestra. O cerco de Troia durou 10 anos, mas a Ilíada narra a
apenas uns 50 dias. Alguns dizem 51, há os que dizem até 54. Mas por volta de 50 dias do último ano do conflito. Portanto, foram muitas as horas de espera, os anos de espera. Espera, tédio, inércia. E a gente vê isso muito bem representado aqui nessa ânfora, que data de 530 a 520 a.C. Vemos dois grandes guerreiros gregos. À esquerda, Ájax, à direita, Aquiles. Ambos estão vestidos, prontos para a guerra, mas passam o tempo num jogo de tabuleiro. Nesse altorrelevo romano que data de por volta de 30 a.C. a 80 depois de Cristo, vemos uma cena importante. Essa mulher é Briseida. Ela está sendo levada por um grego a Agamenon. O homem que põe a mão no seu ombro é Patroclo. O homem que vira o rosto para não ver a cena é Aquiles. Briseida era uma troiana, ou melhor dizendo, ela pertencia a uma cidade vizinha a Troia, uma cidade aliada. Durante o cerco de Troia, quando era praticamente impossível aos gregos a invasão da cidade, eles ocupavam cidades menores. Briseida foi dada como prêmio a Aquiles. Agamenon também recebeu uma mulher como prêmio, Criseida, mas por determinação do deus Apolo, ele teve que devolvê-la ao seu pai. Ele então fica com a mulher de Aquiles para si. Essa sua medida causará um grande conflito, pois Aquiles também tomará uma decisão, a decisão de não lutar. E ele permanecerá fixo, firme nessa decisão, por muitos dias, por muitas páginas, por muitos cantos da Ilíada. Aquiles permanece firme na sua decisão de não lutar. Há um momento quando os troianos se aproximam dos navios gregos e ameaçam incendiá-los, que parece até que os troianos vão ganhar a guerra. Agamenon manda um grupo de guerreiros importantes tentar convencer Aquiles a lutar. Aquiles diz não e permanece firme na sua decisão. E é o que vemos nessa copa rasa que data de 400, por volta de 470 a.C. Esse homem é Odisseu, ou Ulisses, e o homem enrolado em mantos, em panos, em ódio, num total alheamento, é Aquiles. Nessa ânfora, que data de por volta de 470 a 460 a.C., vemos uma cena de uma separação. De um lado, um guerreiro grego, talvez um ateniense que parte para lutar na Pérsia, e do outro lado, uma mulher com um filho nos braços. Podemos imaginá-los como personagens da Ilíada. De um lado, Heitor, e do outro lado, a sua mulher Andrômaca, com o filho Astíanax no braço. Há uma cena muito bonita na Ilíada, quando Heitor vai se encontrar com a mulher e o filho não o reconhece, tem medo. Ele então, medo do capacete, o capacete tem de bronze, brilha e tem um penacho. Então Heitor retira o capacete para poder ter o filho nos braços. É uma cena muito bonita. A gente fala da arte moderna, tem algo mais moderno do que isso. Aqui é uma separação. O artista poderia ter
optado por descrever uma cena de uma família se separando. Não, ele já os pôs separados e nunca mais se unirão, pois Heitor morrerá. Aquiles se recusa a lutar, mas o seu amigo, seu companheiro, para muitos o seu amor, Patroclo, lutará. E ele vai com toda a armadura de Aquiles. Ele luta e ele é golpeado por Euforbo e morto por Heitor. Esse é o momento em que um grego traz nos ombros o corpo morto de Patroclo. Ele o traz até Aquiles. A ira de Aquiles, a revolta, a raiva, o total descontrole, eles são imensos. No entanto, aqui o artista que fez esse sarcófago, esse alto-relevo, num sarcófago romano que data de por volta de 250 depois de Cristo, escolheu apresentar Aquiles com a mão na têmpora, como se dando uma pausa a toda a revolta, todo o desejo de vingança, todo o desejo de vingança que já brota dentro dele. Aquiles lutará. Aqui começa a destruição de Troia. Aquiles queria lutar, ele iria lutar. No entanto, a sua armadura, o seu escudo, haviam ficado em Troia após a morte de Patroclo. O que nós vemos aqui nesse alto relevo de um sarcófago romano que data de por volta de 150 a 200 depois de Cristo, foi o que a sua mãe, Tétis, fez. Ela pediu ao deus Hefesto, o deus do fogo, da metalurgia, que fizesse um novo escudo, uma nova armadura. E nós vemos o deus Hefesto que está no momento, está trabalhando para fazer o escudo, e a deusa Tétis, já com as proteções para as pernas, ela entrega as proteções ao seu filho Aquiles. Nesse afresco romano que data de por volta de 45 a 79 depois de Cristo e que vem de Pompeia, vemos uma cena semelhante. Essa é a oficina do deus Hefesto. No chão podemos ver a couraça e as proteções para as pernas. Um assistente do deus Hefesto trabalha no elmo, no capacete. O deus Hefesto está sentado. Um outro assistente, com a ajuda do deus Hefesto, mostra o escudo a Tétis, que se vê refletida nele. Nessa jarra, que data de por volta de 470 a.C., são as acompanhantes de Tétis que trazem o escudo. Tétis está no meio da cena, abraçada ao seu filho, Aquiles. Ambos sabiam que a destruição de Troia se aproximava. E com a destruição de Troia, a morte de Aquiles também se aproximava. Mas Aquiles jamais teria escolhido uma vida longa sem glória. Para ele, muito mais valia a longa vida da glória. Nesse vaso que data de por volta de 490 a.C.,
Vemos Aquiles já com a sua nova armadura, lutando contra Heitor. Atrás de Aquiles, quem o encoraja é a deusa Atena. Na Ilíada, Aquiles feriu Heitor na garganta, mas o artista que pintou esta cena aqui escolheu marcá-lo, feri-lo na perna direita e na perna esquerda e do lado direito do peito. Nós já vemos o sangue que escorre. Atrás de Heitor está Apolo, que já se retira. A morte de Heitor era já um fato consumado. Nessa ânfora, que data de por volta de 520 a 500 a.C., vemos o corpo morto de Heitor, os pés furados, amarrados a um carro de guerra. Um homem que conduz esse carro. E Aquiles. Esse monte branco é o túmulo de Patroclo. Aquiles, para se vingar de Heitor, ele faz o seu corpo passar em volta do túmulo de Patroclo. Nesse alto relevo, num sarcófago romano, que data de por volta de 150 a 200 depois de Cristo, vemos a mesma cena. Esse é o corpo de Heitor. Seus pés foram furados e amarrados a um carro de guerra. Ele está sendo arrastado. Esse deve ser Aquiles. Eu imagino gritando, bradando. Ao longo da Ilíada, há uma cena recorrente. Muitos jovens, no momento da morte, pedem aos seus algozes que entrem em contato com seus pais, tão seguros de que um resgate seria pago. Heitor não pediu a Aquiles que não o matasse, mas ele lhe pediu que entregasse o seu corpo à sua família, que não o profanasse. Em vão. O luto de Aquiles se expressa assim. Ele precisa ver o corpo de Heitor destruído. Ele queria mutilá-lo. Ele queria acabar com o corpo. No entanto, os deuses Afrodite e Apolo protegiam o corpo de Heitor. E o corpo permaneceu intacto. É possível que essa parte do sarcófago ficasse escondida ou ficasse posta atrás, pois, se compararmos esse alto relevo com os outros, vemos que as imagens são menos definidas. No entanto, esse é um dos que eu acho mais contundentes, mais emocionantes. Vemos aqui todo o ódio, toda a raiva, todo o desejo de vingança e realização de uma vingança, aqui, explícitos. Nesse recipiente etrusco que data de 350 a 250 a.C., vemos Aquiles degolando um jovem troiano. Na verdade, ele sacrifica 12 jovens. É mais fácil ver pela gravura. Vemos aqui jovens que aguardam o sacrifício. Alguns guerreiros gregos. As armaduras dos troianos já postas de um lado. Aquiles foi longe demais.
Nesse alto relevo, um sarcófago romano que data de 250, por volta de 250 depois de Cristo, vemos duas cenas importantes que ocorrem no último livro da Ilíada. Esse é Aquiles. Aquiles que arrasta o corpo de Heitor, do qual só vemos a perna. Este também é Aquiles. Este senhor ao seu lado é o rei Príamo, o pai de Heitor. Ele implora a Aquiles, ele suplica a Aquiles que lhe devolva, que lhe dê o corpo do filho, para que ele possa enterrá-lo, para que ele possa cremá-lo e assim, para que possa ter alguma paz, tanto a alma do filho quanto ele. É uma cena muito forte. O rei Príamo pede a Aquiles que pense no pai dele, distante, como ele se sentiria se tivesse perdido Aquiles. Ambos choram. Choram por suas perdas. Aquiles por ter perdido Patroclo. O rei Príamo por ter perdido Heitor e perdido tantos outros filhos e tanto. Por fim, Aquiles aceita. Ele diz, sim, o Senhor, terá o corpo do seu filho. Quantos dias serão necessários para o funeral? O rei Príamo lhe diz que precisará de 9 dias. Aquiles lhe diz que então lhe dará 11 dias e no 12º dia voltará a guerrear. Essa é uma cena importante que ocorre no último livro da Ilíada. Nesse copo romano que data de 30 a.C. a 40 depois de Cristo, vemos uma cena que ocorre no encontro entre o rei Príamo e Aquiles. O homem que está sentado é Aquiles. O homem ajoelhado é o rei Príamo. Quando ele pede a Aquiles que lhe devolva o corpo do filho, ele acaba beijando a sua mão. Depois, refletindo sobre esse momento, ele diz que sofreu que nenhum outro mortal sofreu, pois beijou a mão do homem que matara o seu filho. Essa cena não faz parte da Ilíada. Na Ilíada, o rei Príamo vai sozinho, acompanhado de um senhor que conduz a carroça cheia de ouro e outros metais preciosos, para pagar o resgate do corpo do filho Heitor. Mas aqui nesse sarcófago que data de 250, por volta de 250 a.C., vemos uma cena que é uma cena de teatro, uma cena de uma peça que já não existe, uma peça escrita por Ésquilo, no século V a.C., Frígios, ou O Resgate de Heitor. Essa é uma cena de teatro. Assim eu a vejo. Ao centro nós vemos o corpo de Heitor, que está sendo pesado, essa grande balança. E do outro lado vão colocar ouro para que seja determinada a quantia, o peso do ouro a ser pago pelo resgate do corpo. E aqui está a família real troiana. Esta é Andrômaca, a esposa, a viúva de Heitor. Ao lado dela, uma acompanhante troiana. Esse menino é Astyanax, o filho de Andrômaca e Heitor. É interessante perceber que na Ilíada, Astyanax é um menino de colo. A mãe e o pai o carregam no colo. Aqui ele está maior. Quem sabe por quê? Talvez por uma necessidade cênica.
Esse homem que segura, que aperta o braço do menino é Ulisses, Odisseu. A mulher é Écuba, mãe de Heitor. Os outros homens são troianos cujos nomes não se sabem. E o pai, Príamo, estaria ao final, mas é uma parte do fragmento que não sobreviveu ao tempo. Na minha visão, esta é uma cena de teatro.